Quem é você? Sou Fernando Vidal Peredo Oliveira, nascido em Curitiba nos anos 40. Aliás, nasci quando começou a Segunda Grande Guerra. Morando em Curitiba, aqui estudei, iniciei meus estudos em 2 colégios maristas, o Internato Paranaense e depois o Colégio Santa Maria. Meu pai, Carlos Alberto Peredo Oliveira, minha mãe, Clarice. Carlos Alberto, inicialmente médico, otorrino, viu-se obrigado a deixar a medicina a pedido do seu pai, que era industrial e dirigia uma fábrica de sacos de aniagem aqui em Curitiba, no bairro do Portão. O pai adoeceu, ele obrigou-se a deixar a medicina e passou de otorrino a industrial. Lá ficou como industrial, depois passou para o comércio. No comércio tornou-se um líder empresarial muito conhecido, presidiu a Associação Comercial do Paraná durante 14 anos, pessoa queridíssima no meio curitibano, e tornou-se de uma forma muito natural, de uma forma honesta, totalmente apolítico, tornou-se um líder empresarial. De tal forma que ele vem sendo imitado por aqueles que hoje dirigem entidades de classe. Aos 90 anos de idade, meu pai faleceu. Não poderia deixar de ser, deixou-me um grande legado, um exemplo de vida que eu procuro até hoje e quero sempre imitar o mais que eu puder. Minha mãe, por outro lado, está aí viva e está completando no próximo domingo 101 anos de idade. Graças a Deus, ao redor dela, toda a família vai homenageá-la no domingo que vem. Após a conclusão do meu curso ginasial e do curso científico, prestei vestibular na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Isso lá nos anos de 58. Mesma época, aliás, em que eu ingressei para o Exército Brasileiro no CPOR, onde concluí o curso de cavalaria 2 anos depois. Todavia, enquanto estudante, no 3º ano da Faculdade de Direito, eu estagiei no escritório de Heraldo Bandeira Braga. Heraldo Bandeira Braga era um advogado especialista em assuntos tributários. Ele foi inspetor na época do Imposto de Renda na Receita Federal. Com ele trabalhei como estagiário, depois já como advogado recém-formado, junto com aquele que seria meu sócio, o Geroldo Augusto Auer, com o qual trabalhei durante 32 anos no nosso escritório de advocacia. Geroldo, até hoje, lidera o escritório de advocacia. Eu só deixei o escritório porque ingressei para a magistratura do Paraná. Mas antes disso, durante a minha adolescência, sempre pratiquei esporte. E o esporte que eu praticava, na época, era o hipismo, no tempo da Sociedade Hípica Paranaense, que era no Batel. Lá, depois da pracinha do Batel. E depois mudou-se a Sociedade Hípica para o Tarumã, aonde está até os dias de hoje. Deixei o hipismo, dediquei-me aí aos meus estudos, dediquei-me à minha profissão. Como advogado fui extremamente feliz. Trabalhei
como advogado e somente como advogado durante todo esse tempo. Mas eu tinha em mente um sonho, uma vontade de dedicar-me também à magistratura. E assim eu fiz. Tentei, através do chamado Quinto Constitucional, que é a permissão da Constituição para que integrantes do Ministério Público e da advocacia integrem o quinto dos tribunais superiores. Por 2 vezes, ingressei nas listas, e diga-se de passagem, o caminho para você ingressar ao tribunal é bastante árduo e difícil. Primeiro você passa pela ordem, que é a entidade de classe. A ordem elabora uma lista sextupla em relação àqueles advogados que pretendem a carreira da magistratura. Essa lista sextupla é enviada ao Tribunal de Justiça, que a transforma em uma lista tríplice. Esta lista tríplice é submetida, então, ao governador do Estado, que escolhe um dos 3 e o nomeia como juiz. Por 2 vezes fui preterido. Na 3ª vez, o então governador Mário Pereira nomeou-me para o então Tribunal de Alçada do Paraná, degrau que à época existia para o ingresso no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Alçada permaneci durante 9 anos, cheguei a ser até o juiz do Tribunal de Alçada mais antigo e fui promovido ao Tribunal de Justiça, aonde permaneci até a minha aposentadoria compulsória, qual seja aquela que você obrigatoriamente tem que enfrentar ao completar 70 anos de idade. Devo dizer, com toda a sinceridade, que esse período em que eu estive na magistratura, a mim foi extremamente gratificante. Você é advogado, como eu fui durante 32 anos, passa para o outro lado do balcão e se torna juiz. Leva para a magistratura a experiência que você teve como advogado e procura então decidir os litígios que lhe são apresentados. Sem querer desmerecer absolutamente o juiz de carreira, mas entendo, até por experiência própria, que o advogado que torna-se juiz tem uma bagagem excepcionalmente fantástica para julgar os litígios que lhe são apresentados. Ele soma a experiência de advogado àquela de juiz. E, evidentemente, o resultado só pode ser bom ao decidir, ao determinar as suas decisões durante o período em que ele exerce a magistratura. Nunca deixei de nutrir pela advocacia um grande amor e uma imensa afeição. Tanto é assim que, antes de ingressar na magistratura, participei de entidades de classe da advocacia. Fui vice-presidente da Ordem dos Advogados, seccional do Paraná, presidi o Instituto dos Advogados do Paraná, que é o órgão cultural da advocacia, e durante um certo período, relativamente curto, período que durou 10 meses, eu nem fui advogado, nem ainda era juiz, mas fui banqueiro. Exerci uma função que jamais pensei em exercer. Na época fui convidado pelo governador Requião e fui diretor, vice-presidente e diretor financeiro do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, com sede em Porto Alegre. Pedi exoneração do banco exatamente 10 meses depois de ter sido nomeado para concorrer
ao Tribunal de Alçada, como há pouco me referi, o que resultou na minha nomeação para aquele tribunal. Fui muito feliz. Eu fui extremamente feliz em todas essas atividades. E fui também mais feliz numa outra atividade que exerci durante todo esse tempo, paralelamente à advocacia e à própria magistratura. Em 1968, tinha eu naquela época 28 anos de idade, fui convidado pelo professor Milton Viana, na época proprietário da Faculdade de Direito de Curitiba, fui convidado por ele para lecionar na faculdade. E aceitei o desafio. E comecei a lecionar Direito Civil em 1968, mês de março de 68. E lá fiquei durante 43 anos. Eu digo que foi de uma extrema felicidade essa minha atividade, porque em todo esse tempo, de uma forma ininterrupta, eu formei várias turmas de advogados. Fiz centenas de amigos que até hoje, quando me encontram, fazem uma tremenda festa. Professor, que prazer revê-lo. Como o senhor está bem? E assim por diante. Vários desembargadores, muitos juízes, muitos advogados foram meus alunos. Passaram a faculdade junto comigo, tornaram-se meus amigos, tornaram-se meus admiradores, por que não dizer? E essa satisfação eu carrego comigo e a desfruto cotidianamente. Mas fiz mais, ainda em termos de magistério. Havia na época um curso liderado pela senhora do José Ferreira, não me lembro agora exatamente o nome dela. Ela liderava um curso chamado Curso de Atualização da Mulher. Era um curso dedicado às pessoas, às mulheres donas de casa, e queriam aprender alguma coisa, quer no âmbito da culinária, quer no âmbito da saúde, e quer no âmbito familiar, e quer no âmbito do direito. E eu fui convidado para dar aula nesse curso de atualização da mulher, que absolutamente nada tinha a ver com a faculdade. Enquanto que a faculdade correspondia a uma plateia de alunos, como universitários irreverentes, ansiosos, a plateia do curso da mulher era uma plateia tranquila, de senhoras donas de casa, amáveis, gentis, que levavam bombons para o professor, chocolate, bolos até, para presenteá-lo. Lá fiquei algum tempo. E mais do que isso ainda, surgiu, no âmbito também do magistério, uma outra oportunidade, bem diferente e da mesma forma interessante. Fui professor da Academia Policial Militar do Guatupê. Aquela academia formava, como forma até hoje, oficiais da Polícia Militar do Estado do Paraná. E na época, ela incluiu no seu currículo matérias de direito, que poderiam ser aproveitadas como crédito àqueles oficiais que pretendessem ingressar na Faculdade de Direito. Lá fui eu, para o Guatupê, lecionar direito para os militares. E surge aí então uma outra plateia totalmente diferente das duas anteriores. Alunos militares, disciplinadíssimos, comportados, não se ouvia um zunido na sala de aula, todos eles quietos, aplicados, disciplinados e muito interessados na matéria. Dei-me bem. Na época era governador
Jaime Canet. E eu fui convidado pelos acadêmicos da Academia Militar a ser seu paraninfo. E foi muito interessante, porque não tinha tido ainda nenhum civil, que na época era jovem e cabeludo, paraninfar uma turma de policiais militares. Lá estava eu, paraninfando essa turma da Academia do Guatupê. Faculdade de Direito, o curso da Mulher e a Academia Policial Militar. 3 ambientes diferentes, cada um com seu charme, com sua alegria e com sua disposição para, de alguma forma, aprender. E quando você tem a possibilidade de ensinar, você está recebendo quase que uma gratificação divina. Eu posso, de sã consciência, dizer que colaborei de várias formas para a formação de homens, cidadãos, advogados, juízes, promotores que passaram pelos meus bancos escolares, e isso é uma bagagem que eu conservo comigo e que conservarei durante toda a minha vida. Poder contribuir de alguma forma para a comunidade em que você vive é uma dádiva. E graças a Deus eu tive essa dádiva. A minha família é composta hoje pela minha mulher, Maria Silvia, hoje professora e pedagoga aposentada, mulher lutadora, que trabalhou também como professora com crianças, com jovens, no Instituto Lins de Vasconcelos, em Curitiba, no Colégio Anjo da Guarda, também em Curitiba, até que ela criou um berçário próprio para atender crianças que teriam que ficar aos seus cuidados enquanto as mães estivessem trabalhando. E assim ela fez durante 26 anos. 3 filhos, todos eles formados em Direito. 2 deles foram meus alunos. Que satisfação. A mais velha, Marilu, que é advogada trabalhista já há muitos anos. O mais moço, Carlos Alberto, advogado comercialista, advogado de expressão, advogado de competência, possui um belo escritório. E o do meio, o Arnaldo, formado em Direito, mas dedicado à informática, trabalha na informática, mora hoje em São Paulo e lá exerce o seu trabalho e muito bem, deu-se bem, graças a Deus, deu-se bem. Quando eu deixei o tribunal, ao completar os 70 anos de idade, eu voltei a advogar. E voltei a advogar com meu filho mais moço, no seu escritório. Mas como palpiteiro, ou seja, sempre que consultado, dou palpite. Ele, por outro lado, tira proveito da minha experiência e eu tiro proveito de poder, de alguma forma, ainda contribuir com o direito, ajudando pessoas e provendo pelo bem-estar da minha comunidade. Penso que resumi em poucas palavras aquilo que pode ser chamado de um pedaço da minha vida. Nunca, apesar de ser esportista e me referir ao hipismo,
Nunca fui jogador de futebol, a não ser em peladas ocasionais. Gosto de futebol. E se vocês me permitem, vou revelar o time do meu coração. Não poderia ser diferente. O meu coração aqui em Curitiba é essencialmente rubro-negro. Tenho também, e já há muito tempo, um hobby que cultivo até hoje, que é o motociclismo. Possuo uma motocicleta, diariamente estou com ela, faço viagens, tenho um grupo de amigos que faz comigo viagens no exterior, já viajamos pela Europa, pelos Estados Unidos praticamente quase todo, e isso também é muito gratificante como esporte e principalmente como hobby. Pratiquei durante algum tempo também artes marciais, fui lutador de judô e de karatê, mas isso lá quando eu era bem jovem, não me aventuro a pensar nisso hoje em dia. Assim, penso ter resumido em palavras poucas, mas de forma muito honesta, o pouco da minha existência profissional, familiar. Em relação ao motociclismo, na penúltima viagem que fizemos no Canadá, tivemos um caso interessante que vale a pena ser mencionado. Viajávamos por uma estrada perto de Vancouver, estradas maravilhosas, atravessando uma floresta muito interessante, quando apareceu um urso de quase 2 metros de altura e quase que nos abraçou no meio da estrada. Por muito pouco, não tivemos um acidente grave e talvez até um ursicídio, porque o urso não estava lá para brincadeiras. Fora isso, nesses 20 anos que fazemos viagens para o exterior de motocicleta, nunca, graças a Deus, tivemos nenhum acidente. Absolutamente nenhum acidente. Ninguém ficou ruim, ninguém ficou doente, enfim, correu tudo às mil maravilhas. É isso então que eu gostaria de mencionar e pedir de alguma forma que vocês que estão acompanhando essa descrição de minha vida, acompanhe minha mãe nesses seus 101 anos de idade, direcionando a ela suas orações, seus votos de saúde. Ela está bem, saúde boa, lúcida, alegre, como sempre foi, mas se puderem orar por ela, eu ficaria imensamente grato. A propósito, cinema. Sempre gostei de cinema. E, tanto quanto possível, procurava me atualizar e buscava filmes para locá-los e assisti-los em casa. Claro que Curitiba sempre teve locadoras de filmes excelentes. E essas locadoras de filmes sempre nos proporcionavam uma atualização muito boa em relação aos últimos lançamentos. Cinema, em casa, nada melhor. Tenho ainda 2 irmãos, Paulo César, 5 anos mais moço, Cíntia, 20 anos mais moça que eu. Pessoas também maravilhosas, possuem seus filhos, possuem seus netos. E por falar em netos,
eu tenho 5 netos. Eu tenho 4 netas e 1 neto. Pela ordem, Vanessa, Sabrina Fernanda, Maria Júlia e João Bernardo. Crianças maravilhosas. O mais moço tem 1 ano e a mais velha tem 22. Sobre minha mãe, eu quero fazer mais uma observação. Minha mãe é da família Suplicy Lacerda. E a origem da família de minha mãe é toda ela lapiana, da nossa legendária Lapa. Desde criança, de colo, meus pais me levavam para Lapa. E lá na Lapa, o meu bisavô, Arthur Suplicy de Lacerda, possuía uma fazenda chamada Fazenda Roseira, que à época era uma fazenda enorme, maravilhosa. Fazenda essa que existe até hoje. E é onde está situado aquele spa chamado de Lapinha. Fica ali junto à Fazenda Roseira, que é administrada até hoje por alguns primos de minha mãe. Tenho recordações da Lapa muito interessantes. Uma delas era a costumeira visita à Gruta do Monge. A Gruta do Monge era uma gruta santa, quase que uma capela, num morro junto à Lapa. E conta a história que lá morava um monge que era milagroso. E as pessoas até hoje comparecem a esta gruta para pedir a bênção do monge, para solicitar favores, para pedir curas e até milagres. A Lapa da época, que eu me lembro, não está muito diferente da época da Lapa de hoje. A Lapa não cresceu. Ela continua sendo uma cidade bonita, pacata, tradicional e muito amiga. Apesar da sua proximidade a Curitiba, a Lapa mantém até hoje as suas tradições do passado, cultivadas por aquelas famílias que ainda estão cuidando da Lapa para que a Lapa continue a ser legendária e berço até da cultura do Paraná. Minha família, a ela somam-se os meus enteados, Carmen Silvia, Carlos Reinaldo e sua mulher Daniele, e os enteados netos, Maria Fernanda, competente advogada, e os estudantes Mateus, Pedro e Lucas, e seu filho Davi. Penso que posso, então, encerrar esse depoimento agradecendo a oportunidade de revelar algumas passagens da minha vida como curitibano e como paranaense. Obrigado.